Olá pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Jax, sou profissional da área de tecnologia da informação há mais de 15 anos. Já trabalhei em diversos projetos, diversas empresas dos mais variados segmentos, mas na grande maioria foram instituições financeiras. Aliás, grandes instituições financeiras. A ideia desse vídeo é poder abordar com base na minha experiência, né, qual que seria a jornada ali do aprendiz até o especialista. Eu vejo que tem bastante gente com dúvidas sobre qual caminho trilhar, né, sobre qual tecnologia estudar. Afinal, não existe certo ou errado, né? Muita coisa mudou, a tecnologia evoluiu muito, então tudo que eu falar aqui é muito com base no que eu vivo, né? Nada com base em achismo, é mais com base ali no que eu vejo no dia a dia. E até com base nas experiências e nas dúvidas, né? Das pessoas que trabalham comigo e de pessoas que pensam ali em ingressar na área de TI. Então, se você está pensando em iniciar é, na carreira de TI, esse vídeo é para você. Se você já é uma pessoa que está ingressado na área, é para você também. E se você é um coordenador, especialista, gerente, esse vídeo serve para você também, pois iremos falar ali coisas relacionadas à função, né? É, a ideia é que esse papo aqui ele seja bem descontraído e seja bem preto no branco, acima de tudo. Eu vejo que tem bastante conteúdo na internet, muito conteúdo técnico e, diga-se de passagem, excelentes conteúdo, mas eu vejo que ainda falta temas relacionados à necessidade do dia a dia, né? Então o pessoal ali muitas vezes acaba ficando frustrado por não ter um direcionamento. E a falta desse direcionamento é justamente ali. É claro que isso depende muito de profissional para profissional, mas eu vejo que na grande maioria das vezes falta direcionamento por parte da liderança. E por isso que eu falei, esse vídeo ele acaba servindo para você que é um líder também, tá? E com base nisso, eu decidi gravar esse vídeo para falar um pouco ali sobre muita coisa que eu vivi ao longo desse tempo, tá? Como já dizia ali o velho ditado, as várias pingas que eu tomei, os vários tombos que levei. E a ideia é poder compartilhar um pouco, né, e contribuir de alguma forma, uma vez que a internet ajudou muito na minha carreira. Então eu preparei essa pauta, ela é bem simples, né? Não tem um slide, nada aqui do tipo, também porque não precisa. Eu acho que a ideia aqui é muito mais transmitir a mensagem. E para cada item desse daqui, tem bastante informação, tenho certeza que vocês vão se identificar, né? Seja aí na sua jornada de aprendizado, seja aí no seu ambiente profissional. E para a gente poder começar aqui, eu preparei uma representação para poder facilitar na dinâmica, que seria aqui por onde começar e como evoluir. Vou trocar a tela aqui rapidinho. E essa daqui é a arte, né? E essa arte, basicamente, ela está representada como se fosse um roadmap, né? Onde a gente tem aqui, através das linhas, né, horizontal e vertical, qual que seria a direção. E essas linhas, né, ela na vertical, ela trata muito mais ali coisas do que a gente vê no dia a dia, né? Que está mais relacionado ali à postura, né? Dentro ali do âmbito de engenharia de software, a questão do produto, dos processos, metodologias, etc, né? Então é uma crescente esse cara, né? São skills ali que você precisa desenvolver ao longo de toda a sua trajetória, né? Isso é independente de senioridade. Então é algo que sempre está ali na crescente, na vertical. E aqui na horizontal, basicamente, seria uma linha do tempo, né? Da jornada ali do aprendiz, né? E o caminho ali que ele precisaria percorrer para chegar até o nível de especialista e daí em diante é só ladeira abaixo, né? Brincadeira, mas seria exatamente isso, tá? E aí é claro que tem bastante coisa que poderia ser adicionado aqui, mas eu procurei simplificar ao máximo, porque senão ia ficar muito grande e muito poluído aqui, eu não iria conseguir passar por tudo, né? Ia ficar também algo muito confuso. Então, basicamente, cada caixinha dessa daqui, assim como tudo, é quilos de informação, né? Então, são temas ali que
quando você pega para estudar, é muito conteúdo, e aí entra no que eu falei ali no começo do vídeo, a gente tem bastante material, documentação, vídeos, cursos, que aborda cada um desses temas aqui, né? Então, isso daqui, tá? Essa visão que eu montei, como eu disse, ela é com base ali no que eu vejo no dia a dia, tá? Nas várias empresas que eu passei, as várias pessoas que eu entrevistei e os vários projetos que eu atuei. Então eu vejo que isso aqui é o que está no centro ali do momento, né? É claro que não dá para a gente comparar a trajetória de alguns anos atrás, até porque é o seguinte, né? A tecnologia ela evoluiu muito, né? E as empresas elas também estão inovando. Então isso daqui é o que eu vejo que é o momento, tá? O momento atual. E aí começando, né, pela aquela pessoa que está na dúvida, né, se vai ingressar na área de TI ou não, e é muito comum, né, eu vejo colegas que me perguntam, faz aquela perguntinha mágica, né, por onde eu começo, é tanta coisa. E aí é pelo começo, né? Não tem muito o que fazer. Então esse material ele é muito mais voltado ali para o âmbito de engenharia de software, né? Mas eu entendo que o conteúdo aqui abordado ele pode se estender para qualquer outra área, tá? Mas basicamente ali para você que está começando, né? Não tem jeito. Você precisa começar aqui pelo fundamento. Tá? Você precisa entender as coisas. Você precisa estudar. Você precisa ver como que as coisas ali funcionam, né? E muito disso daqui, né, aliás, é muito comum você ver isso daqui na faculdade, né, nos cursos ali para iniciantes. E é importante que você absorva essa informação, porque esse cara aqui, o fundamento, ele vai ser a base para tudo que você for fazer ao longo da sua jornada. Então, se tem um momento para você aprender e pegar a informação, né, o momento é esse. É no momento que você está iniciando, que você está aprendendo. E uma dica é, não pule etapas. Beleza? É um problema que eu vejo muito, né, principalmente no cara que é mais sênior, a gente vai falar sobre isso. Então aqui na vertical de fundamentos, né, a gente tem ali alguns itens, né? E o primeiro deles, eu acho que é o fundamental e não é só para a questão do fundamento, mas é para tudo. Você precisa ter disposição para aprender. Isso é fato. Isso independente da área, você precisa ter. Precisa estudar lógica de programação e algoritmos. Isso é a base, tá? Então, para tudo que a gente faz no nosso dia a dia ali como engenheiro de software, a gente usa muita lógica. E no âmbito de desenvolvimento, programação, conhecer programação e algoritmos é o que vai fazer você permanecer na área, que vai fazer você seguir. Então, muito importante gastar bastante tempo nisso aqui, queimar bastante lenha nesse carinha aqui, né? Entender a base da coisa toda. Entender sobre estrutura de dados, importantíssimo. Isso aqui você vai usar o resto da vida, enquanto você estiver na área de engenharia, na parte técnica ali, independente se você está num nível mais estratégico, você sempre vai codar, seja para fazer uma prova de conceito, algo do tipo, né? Mas no final do dia você vai acabar usando lógica, algoritmos, estrutura de dados e assim por diante. Um tema também muito importante, que eu vejo que muita gente se torna sênior, mas não conhece de fato, que seria sobre orientação a objeto, né? Viu isso daqui em algum momento, ali no início, né? Quando estava aprendendo, mas não absorveu a importância desse cara, né? De como você utilizar e como isso faz a diferença no seu dia a dia como programador. Então, gaste bastante tempo entendendo esse cara aqui. Esse cara vai te ajudar muito, mas muito mesmo, como um profissional. E o que eu sempre falo para a galera que trabalha comigo é que o código que você escreve diz muito o quão você conhece sobre programação, né? Então, por isso que é muito importante que você absorva bem esse conteúdo. E aí, partindo aqui, né, do princípio que você está em uma fase de aprendizado, você vai chegar em um momento que você vai precisar escolher uma linguagem de programação. Afinal, essa daqui será a sua porta de entrada
no ambiente de trabalho? E existem várias, né? Você precisa fazer uma pesquisa, entender, ver aquela que você tem mais afinidade, de preferência, ver aquelas que estão sendo mais utilizadas no mercado, né? Aquelas que têm mais oportunidades em aberto, para que você possa ali já iniciar com o pé direito. Não adianta você escolher uma linguagem muito legada, que assim, não é que o legado seja ruim, né? O legado ele é bom, eu gosto de legado, por exemplo. Mas eu falo assim, uma linguagem muito antiga, né? Para poder aprender. O ideal é que você aprenda linguagens do momento. E quando eu falo antiga, isso pode gerar um pouco de confusão, porque as linguagens do momento elas acabam sendo antigas também, né? Mas eu digo no sentido de, não vai pegar um Pascal da vida, um COBOL, porque isso, assim, hoje isso é só, a galera só empurra com barriga, mas dificilmente você vai encontrar oportunidades ali para atuar com essas linguagens, assim, que não seja para dar sustentação em sistemas legados, tá bom? Depois que você escolheu uma linguagem, é extremamente importante que você comece a desenvolver projetos pessoais. E é isso aqui que vai fazer a diferença na sua vida, tá bom? Por quê? Porque é muito difícil você entrar no mercado, mesmo como um júnior, sem saber como criar um projeto, né? Como startar um projeto. Então, a grande dica de ouro aqui para você que está começando, além dos itens aqui que já foram falados, é que você pegue e crie projetos, crie com um sisteminha de controle financeiro, enfim, cara, de controle de despesa, coisas assim, que você possa criar uma interface, que você possa brincar ali com APIs, que você possa ter um banco de dados por trás, que você possa fazer o setup, que você possa ali subir uma aplicação, para que você possa entender como que as coisas funcionam. Porque sem esse conhecimento, né, básico e mínimo que seja, vai ficar bem difícil você conseguir entrar no mercado. E se você entrar por algum motivo, né, e acontece muito, você vai ficar bem perdido ao ver o pessoal falar, né? Então, ali na conversa entre os seus colegas, você vai ficar meio que boiando, você não vai entender nada, e você vai gastar muito tempo até você descobrir como as coisas funcionam, né? Sabendo que esse conhecimento, no meu entendimento, já deveria vir da sua fase de aprendizado, tá? E aí depois que você desenvolver, que você entender, que você buildar um projetinho, que você fazer um deployzinho num projetinho ali, você vai correr em busca da sua primeira oportunidade, né? E aqui, de repente, pode até ser um estágio, né? Que seria a forma ali mais simples, né? E mais correta, na verdade, de você ingressar na área, porque aí você entraria como estagiário e dentro ali do time, da estrutura, você iria conciliar, aliás, iria começar a conciliar o que você está vendo no acadêmico com o que a empresa aplica, né? Então, conseguindo a sua primeira oportunidade, você vai iniciar aqui como um cara júnior, né? E aí o júnior, ele vai começar a entender um pouco mais ali sobre a linguagem e as tecnologias, né? E aí na vertical aqui, a gente começa a ver algumas coisas, como por exemplo, API, que dificilmente você vai entrar em uma empresa que não trabalhe com API, né? Nesse mundo de transformação digital, a API é o que há. Então você vai ouvir muito falar API para lá, API para cá, né? Então é muito importante que você conheça. E na fase de aprendizado, é importante também você olhar, né, para esse carinha aqui. E aí você vai ter ali também a questão dos frameworks, né? E são vários frameworks para conexão com o banco, enfim, frameworks ali, aliás, frameworks para persistência, frameworks ali para web, frameworks para interface, frameworks, enfim, cara, uma infinidade de frameworks, né? Isso varia muito ali, são infinidades de frameworks, mas varia muito ali da linguagem que você vai escolher, né? E aí tem para todos os gostos e sabores e é uma infinidade. Mas o mais importante de tudo, né, eu gostaria de frisar bem, é você entender a linguagem. É você entender as APIs da linguagem também, tá? Por quê? Porque o framework, ele acaba abstraindo bastante coisa e quando você precisa, às vezes, resolver um problema que o framework não atende, já cansei de ver gente passar puro. E a linguagem em si, ela é rica, porque ela é base para qualquer framework. Então, o que se constrói no framework é oriundo da linguagem.
Mas é muito importante que você estude ali as APIs, as collections e tudo mais da linguagem que você escolheu, porque você vai utilizar. E se você souber utilizar, você vai ver o quanto isso facilita e você não fica refém de framework nenhum. Então é importantíssimo, né, que pelo menos ali na sua fase de aprendizado, você não se preocupe tanto com o framework, embora você vai usar, né? Dificilmente você vai programar puro no seu dia a dia, mas é importante você conhecer a linguagem pura. É o que vai salvar a sua vida aí no dia a dia. Conhecer sobre Git e Git Flow, afinal, você vai entrar numa empresa, provavelmente você vai trabalhar em um time, e você precisa conhecer os fluxos ali, né? Como que você ali vai fazer os seus commits, como que é a estratégia que o time utiliza. Tá? Então é muito importante que você estude sobre esse cara. Que você entenda ali sobre containers, né? Então hoje eu estou falando aqui sobre containers, mas talvez uns 10 anos atrás não se falasse, né, não falasse tanto nesse cara, né? Mas hoje em dia não tem como, por exemplo, você evoluir na sua carreira se você não souber o que é um container, né? Se você não estudar ali minimamente um Docker, por exemplo, porque a sua aplicação muito provavelmente também ela vai rodar em um container. Então pensando ali que você ainda aqui é um júnior, né? Você vai fazer ali alguns testes locais, você às vezes pode fazer ali, rodar um container local na sua máquina, você entender ali como que você faz o build, como que você empacota, né, a aplicação e como que você roda ali dentro de um container. Então é muito importante, porque é a base para você entender também como a sua aplicação ela roda em ambiente produtivo. Então, é extremamente importante e, na minha visão, isso começa na fase de júnior. E, por incrível que pareça, tá, pessoal? Já trabalhei em vários lugares que o sênior não sabia o que era um Docker, tá? E isso, hoje em dia, é meio que preocupante, porque é algo básico que qualquer desenvolvedor da atualidade precisa saber. E aí você vê que assim, por que ele não conhece, né, sobre containers? Será que é porque ele estacionou? Sabe porque ele se perdeu no tempo? Será que é porque na empresa que ele trabalha já tem toda uma pipeline automatizada e ele não precisa se preocupar ou nunca se deu o luxo em se preocupar? Mas fica a dica, né? Interessante estudar esse cara, mesmo que você que esteja assistindo aí seja um sênior e não conheça, faça isso, passe a conhecer, porque esse cara aqui também é campeão de cair em entrevista de emprego. Conhecer também, claro, né, banco de dados. Não poderíamos deixar de falar desse cara. Então, conhecer ali banco de dados, conhecer os tipos de banco de dados que tem, SQL, NoSQL, banco em memória, que é o famoso cache. Saber fazer gerenciamento, né, utilizando ali um SQL, por exemplo, né, a linguagem para você poder fazer as operações, para você poder realizar as operações no seu banco, né? E aí eu estou falando aqui no nível básico, claro que conforme você vai evoluindo, você vai vendo outras sintaxes, você vai vendo outras formas, né, de fazer gerenciamento de dados e etc. Mas aqui a gente está partindo do princípio de que você é um júnior e você está ali em fase de conhecimento e desenvolvimento, né? E aí, partindo do princípio aqui que você está evoluindo, né, você vai começar a ver outras coisas, ainda como júnior aqui, né? Então você começou, é um cara ali, aliás, desculpe, né? É um dev desenvolvedor ou uma desenvolvedora que está desempenhando bem, está pegando bem a coisa. Você vai começar a fazer aliás, você vai começar a participar de uns code review. Muito provavelmente vai ser um pleno, um sênior, ou um especialista fazendo um code review com você para você poder entender a dinâmica, né? Afinal, você está numa fase de aprendizado, então você precisa aprender com alguém. Você precisa ver como que faz. Essa pessoa ali, às vezes, ela vai fazer um pair programming contigo, né? Vai sentar com você ali, às vezes, para tirar uma dúvida e vai te ensinar ali, às vezes, como que você resolve um problema. E aí você vai pegando, né, esses insights para depois você poder aplicar, né? Então, depois que você levar a sua senioridade, você vai ver que você vai começar a aplicar isso também com outras pessoas, né? O famoso repasse de conhecimento. E documentação. Isso daqui é extremamente importante, né? Eu só esqueci de falar que tudo isso está aqui, ó, na vertente de qualidade, né? Então, qualidade para mim é tudo que você entrega em produção com
qualidade. Não somente ali teste unitário, como eu já cansei de ouvir em muitas empresas, o pessoal disseminar. Faz parte, sim, faz parte, é um dos pilares principais, mas você tem uma documentação coesa, você tem uma API segura, você tem ali um código coeso também. Tudo isso faz parte de qualidade, né? É o que diz ali sobre o que você está entregando, o quanto você conhece e o quanto você aplica. E a documentação, ela é algo básico que toda empresa ela tem que ter, embora seja muito comum você não ver, né? E a gente só se dá conta da importância da documentação quando a gente precisa usá-la de fato. E aí a gente começa ali a falar, mas não fizeram, e começa a fazer o que a gente chama de apontar dedos, né? Mas é extremamente importante que você documente, tá? Então, se você está desenvolvendo ali uma API, que você documente o contrato, que você documente a regra. E uma coisa muito importante, não é nem o escopo desse vídeo, mas a história, né? Então, você trabalhando aí com alguma metodologia ágil, um Scrum, por exemplo, a história ali que o PM escreve, ou o PO, ela é a documentação principal, né? Você ali vai, nas tasks que você cria, você precisa documentar o que você está fazendo. E por que isso? Porque quando, por acaso, você sai da empresa, outro time assume, pela história, quem está assumindo ali o time facilmente consegue entender qual que foi o caminho que foi percorrido ali para poder resolver, né, ou para poder deixar aquele entregável, né, pronto, né, para poder deixar done aquela história, né, ou aquela task. Quase que falei door aqui, né? Então, assim, eu falo que sempre é a principal documentação, porque ali vai ser o ponto de partida. Mas você tem que ter ali um repositório, né, em comum com o time, que vocês possam documentar um Confluence, uma Wiki, né, um Miro da vida, tem que ver o que a empresa ali utiliza, mas que você documente minimamente. Tá? Isso é extremamente importante. A parte de teste, como eu comentei, aí tem os mais variados testes, mas para você que está iniciando, né, ou que está ali migrando de um júnior para pleno, ou você que é sênior mesmo, o teste de unidade, ele é inegociável. Ele, independente se a empresa cobra ou não, você, como um profissional ali que quer se desenvolver na sua carreira e que vai cobrar isso, né, de si mesmo, que é a qualidade, você vai prezar pelo teste, é o que vai garantir ali que aquilo que você está subindo funciona e não vai quebrar. E que se tiver alguma alteração futura, que o teste vai dizer ali se vai impactar ou não naquilo que está funcionando. Então, teste unitário, ele é inegociável. Você tem que fazer, tá? E aí tem outros testes, que são os testes funcionais, teste de integração, stress test, teste de UI, teste de segurança, enfim, tem vários. Né? Mas também tem pessoas especializadas somente para fazer isso. Né? Ou pessoas ali que iniciaram como desenvolvedor, mas ao longo ali da sua jornada teve uma afinidade melhor com a parte de teste, e aí decidiu se desenvolver, enfim. Né? Mas tem especialistas. Mas é legal você saber que esses caras existem e se tiver uma oportunidade, dá uma estudada, porque ao longo da sua jornada, você vai precisar entender, além do teste unitários, alguns outros testes. Parte de segurança, como eu comentei, parte de segurança faz parte da qualidade. Se você não entrega uma API, aliás, se você entrega uma API, ou, aliás, se você faz um entregável vulnerável, não tem qualidade, não serve, é problema. Né? Então, para mim, né, por mais básico que seja o conhecimento ali, porque a gente está falando de uma senioridade mais baixa, mas minimamente precisa conhecer algumas características básicas de segurança e principalmente ali métodos de autenticação. Né? Afinal, se você trabalhar integrando sistemas, vai ser muito comum você precisar, por exemplo, ali se autenticar de alguma forma para poder consumir, né, ou para poder integrar ali com outro serviço, com outro produto, enfim. Então você vai ver muito essa palavra gerar token, autenticação, requer autenticação, o Auth0, o Auth2, né, você vai ver muito sobre isso. Tá? Então é importante que ali na sua
na sua jornada como um júnior, você saiba conciliar esse tempo entre aplicar e aprender. E você como júnior, você tem sim esse privilégio de poder ali estar estudando, não só você como júnior, né? Como eu coloquei aqui em cima, né? O aprendizado, ele é contínuo, independente da sua senioridade. Mas você como um júnior, a cobrança ela é um pouco menor, né? Do que, por exemplo, um pleno e muito mais menor do que um sênior, por exemplo. E o que de fato te possibilita estudar, né? E é fundamental que você faça isso. Então, vai pegando alguns temas, vai dando uma olhada em em publicações de vagas de emprego e vai vendo o descritivo da vaga e vai pegando palavras, né? E vai estudando essas palavras para você poder ir entendendo. É assim que você vai ganhando conhecimento, tá bom? E, como eu comentei, né, a gente fala muito ali de API, tem algumas boas práticas ali, né, que facilitam a qualidade, que é a questão da segurança, parte de performance, o design de API, né, e API protocolos. É claro que esses temas aqui eu estou falando de uma visão básica, tá, pessoal? Não estou falando que o júnior tem que ser o cara que vai ali, ou a mulher que vai ali, né, o desenvolvedor, a desenvolvedora, né, que vai ali e tem que entender esse cara aqui para poder criar, né? Se conseguir, ótimo, mas não é uma cobrança, né? Mas é importante que, de forma básica, que você saiba o que é isso, né? Afinal, você aqui, você está numa linha, ó, de júnior para pleno, né? E o que vai fazer você, de fato, ali virar um pleno é o quão você está conhecendo sobre as coisas, né? Então, o que eu sempre falo para a galera, tem coisas que dentro de uma estrutura de time, do que fazemos no dia a dia, tudo que você faz, ele acaba ficando ali dentro do esperado, né? Então, assim, é o que eu espero de você, né? Então, um júnior, por exemplo, é o que eu espero ali, é um desenvolvimento, né? É um cara ali que está aprendendo, está em fase de adaptação, está em fase de crescimento profissional, precisa bastante de ajuda, né? Vai ter bastante dificuldade. A gente sabe de tudo isso. Então, assim, é o que está dentro do esperado. Agora, quando vem um júnior que começa a superar as expectativas, porque ele começa a compartilhar conhecimento, aí você começa a olhar para esse desenvolvedor ou desenvolvedora de outra forma, né? Você fala, putz, esse cara, ele está correndo atrás, ele está vendo, né? Ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo, e aí você começa a pensar ali em meritocracia, em promoção, enfim, né? Mas, claro, isso tem tempo, né? Vai um tempo ali. E partindo aqui, né, dando continuidade, você começa ali já a entrar num perfil um pouco mais pleno, e aí você começa a ver algumas coisas ali, né, que a gente ouve falar muito aí no nosso dia a dia, né, nesse meio, não só da parte de engenharia, mas qualquer outro, que são os padrões, as boas práticas, né? E aí é o que começa a despertar o interesse, porque tudo aquilo que era muito mais fundamentos, né, que era mais básico ali, que é tipo, são pré-requisitos para qualquer desenvolvedor, aí você começa agora a evoluir o seu conhecimento. E aí é quando você começa a ver sobre esses caras, e aí tem ali uma infinidade, né, de temas relacionados, a gente tem aqui a parte de design patterns, né, e aí quando você entrar, você vê que é um monte de padrão, mas existe os principais, né, e é importante que você possa ali, de fato, estudar, e não só estudar, começar a aplicar também, né? E não precisa se assustar ali e achar que tem que aprender tudo, que esse é o maior erro que eu vejo principalmente nos desenvolvedores, que é achar que tem que entender tudo, que tem que ser especialista em tudo. E, na verdade, não é assim que funciona. Hoje, a gente espera muito mais ali um perfil generalista, né? Assim, que não seja muito básico em coisas que são básicas, né? O que é básico, pelo menos, tem que ter um conhecimento intermediário a avançado, e aquilo que é muito intermediário avançado, pelo menos tem que ter conhecimento básico. E aí, quando a gente fala sobre padrões de projeto, vai muito nessa linha. É interessante você ver, você poder ter oportunidade de aplicar, porque vai fazer a diferença.
Mas não precisa ali achar que você tem que saber tudo. Porque senão você vai gastar tanto tempo em uma coisa só e de fato assim você não usa todos, né, no seu dia a dia. São casos muito específicos, mas é importante você saber que existe. E aí se você precisar aplicar, aí você se aprofunda no tema. Solid, extremamente importante. Solid, as boas práticas ali da orientação a objeto, é um assunto assim que ele acaba sendo básico no ponto de vista assim de você entender, mas ele entrega muito valor quando você sabe aplicar ele. E eu vejo que tem muitos plenos, sênior e até especialistas que não conhecem o básico de Solid. E de novo, estou falando aqui de conhecimento básico, não estou nem falando ali de você ser um expert no tema, mas você ter o conhecimento básico, saber que existe e, acima de tudo, saber quando aplicar, quando necessário. Então é importante que você que está ali se desenvolvendo entenda sobre Solid, sobre design pattern, clean code, que é mais uma filosofia ali de desenvolvimento, né? São formas ali de você escrever código mais limpo, né? E o clean code, ele assim, quando o time utiliza, fica mais fácil, por exemplo, para você dar uma manutenção. Além do código ficar mais coeso, né, mais limpo, o time em si consegue entender melhor o que está sendo escrito, aplicando ali características do clean code. Então é uma forma ali universal de você escrever um código em comum com o time para que fique legível ali para todo mundo. E faz a diferença, tá? Porque uma das coisas que eu vejo mais dificuldade nos desenvolvedores, e não importa a senioridade, é dar nome para os boi. É como eles dão nome para as coisas, né? E o Clean Code, ele acaba lhe ajudando um pouco sobre como que você pensa, como que você nomeia classe, como que você nomeia método, enfim. Então ele te ajuda muito com relação a isso. E aí, usando o Clean Code ali no seu dia a dia, fica muito mais fácil para você e seus colegas de time ali aplicar e padronizar a forma como vocês escrevem. Tá? Mas também, como eu falei, tudo aqui são temas que você, quando pega para entender, são quilos de informação, não tem jeito. E também tem ali os 12 fatores, né, que são boas práticas mais voltadas ali para soluções SaaS. Mas é legal que você dê uma olhada depois no 12 Factor para você entender ali algumas coisas e quando você absorve esse conteúdo, fica muito mais fácil para você entender esse ecossistema de software, né? Que é o que a gente vive, que é o que a gente respira no nosso dia a dia. Tem também ali a parte sobre comunicação. Então, como eu falei, nesse mundo, nessa revolução digital que a gente vive, você vai ver que tudo basicamente é plugado em API. E aí você tem alguns protocolos ali de comunicação, né, e algumas formas de você integrar com APIs, né? E aí você tem GraphQL, REST, gRPC, a AMQP, né, que é mais voltado ali para mensageria, WebSocket. Você tem também ali a camada de gateway, né? Você tem a parte de Service Discovery, Eureka, Kubernetes, enfim. E aí vai socando palavra aí, né? Que é muito mais para a gente começar a ter essa visão. Mas não dá para entrar muito no detalhe nisso aqui, mas é bom que você comece a ter essa visão sobre esses protocolos de comunicação, as formas de integração, as camadas ali, né? A API Gateway é extremamente importante você conhecer, e eu vou além ali de conhecimento de um básico ao intermediário, porque basicamente tudo que você vai fazer, principalmente integração entre serviços, seja interno e principalmente externo, vai ter ali um gateway na frente que você vai precisar se comunicar com ele. E é interessante você saber, porque além de ser a sua camada de integração, ele tem algumas features ali de segurança, tudo mais, que você pode utilizar, tem a parte de monetização e etc, né? Aí depende muito do nicho da sua empresa, tá? Mas é importante ali que você gaste também um pouco de tempo entendendo sobre protocolos de comunicação e camadas de API Gateway, né? Camadas de gateway. Saber ali um pouco de paradigma de programação. Esse tema aqui, né, pensando ali que você é um pleno, é muito mais para saber que existe. Né? Então, você saber um paradigma, por exemplo, reativo, um paradigma funcional, você saber que você tem essas formas de escrever código, né, de implementar código, e que se um dia você precisar utilizar, que você possa se aprofundar. Então é legal,
entender um pouco sobre o tema, né? Então, assim, é legal, mas não é algo assim que é um pré-requisito, basicamente. Também porque, que nem eu falei, isso daqui tudo que eu estou mostrando para vocês é o que fica no centro, né, do que é cobrado ali, né, das empresas, tal, dos projetos, né? Mas não quer dizer que tudo aqui que eu estou falando você vai aplicar. Isso varia muito de empresa para empresa. Acho que eu já repeti isso várias vezes. Mas o importante é que você, à medida que vai te sobrando tempo, que você possa ir estudando, porque em algum momento você vai ver. E um cara que você pode ver bastante aqui é modelagem de domínio, né? O DDD, hoje, assim, praticamente quase todas as empresas que eu trabalhei aplicavam o DDD, né? Então é muito importante. E, assim, é um tema que também tá pelo para manga. Extenso, vai quilos de informação e tem que estudar bastante ali para entender. Mas olhando aqui, né, sempre levando em consideração a senioridade, é o básico, né? Você saber ali que a empresa utiliza, você buscar materiais na internet e poder estudar. E só abrindo um parênteses aqui, tá, pessoal? Todas essas caixinhas que eu coloquei na tela, eu já vi, eu já trabalhei com isso, tá? Não coloquei aqui somente para encher linguiça. Já trabalhei com isso ao longo dos projetos no qual eu já atuei. Por isso que eu reforço aqui. A senioridade, ela está muito relacionada a tempo também, né? A quantos projetos você trabalha, a quantas tecnologias, né, ou stack tecnológica você já teve a oportunidade de atuar, e é isso que vai enriquecendo, te dando um leque de conhecimento. Mas a gente vai falar ali sobre senioridade, que vai ser o próximo item ali da nossa pauta. Então é importante que você ali possa estar dando uma atenção para aprender um pouco sobre DDD. E também mensageria, né? Alguns padrões ali como PubSub, Request Reply, enfim. Hoje, nesse mundo digital, como eu já disse, você tem formas ali, né, de fazer integrações. E aí você tem por meio de APIs, você tem por meio de mensageria, por meio de filas, né, tópicos, que é como a gente fala que são as comunicações assíncronas, né? E é importante também que você saiba essa diferença e o que vai fazer também ali, e o que vai te ajudar muito na tomada de decisão, conforme você vai evoluindo na sua senioridade e você precisa ali implantar algum projeto, vai ser você conhecer bem sobre o padrão síncrono e o assíncrono, né? E como utilizar, qual é o ganho que você tem em utilizar de forma síncrona ou de forma síncrona, quando eu vou utilizar, faz sentido ou não, vou ter problema ou não. Então é muito importante que você possa ali de fato se aprofundar mais nesses caras, porque muito provavelmente de 10 projetos que você trabalhar, pelo menos 8 vai utilizar a mensageria ali em alguma parte do fluxo, tá bom? E ainda aqui, né, na jornada na evolução aqui da senioridade e na jornada do conhecimento, você vai começar ao longo do tempo ver coisas ali mais relacionadas à arquitetura e engenharia, né? E aqui é quando a gente começa de fato a avançar o nosso conhecimento. E é quando a gente já está ali se desenvolvendo como um sênior, tá? E aí a gente começa a entender um pouco mais sobre arquitetura e engenharia, tá? E isso é extremamente importante. Assim como o fundamento que eu falei aqui do seu início, e qualidade, e conhecer linguagens, e, enfim, boas práticas, né? A arquitetura e engenharia é o que vai fazer você elevar o seu nível de conhecimento e a sua senioridade. É isso. E aí aqui dentro da vertical de engenharia, a gente vai começar ali a ver diagramas e visões de arquitetura. Então é extremamente importante que você consiga representar uma solução e não só representar, mas conseguir representar para os diversos públicos. Você conseguir fazer uma representação ali para um público de negócio, um público mais técnico, para que você possa de fato vender a solução, né, daquilo que você está pensando. E para você conseguir vender algo, você precisa falar sobre algo que as pessoas possam entender e que as pessoas queiram comprar. E quando eu falo pessoas querem comprar, eu estou falando muito mais ali de um público voltado ao negócio.
O público técnico está muito mais ali para entender a solução. Mas o público de negócio também, mas eles vão ali de fato, se eles entenderem a necessidade, eles vão acatar, senão eles vão rejeitar, assim como é muito comum nas empresas não priorizar. Então é extremamente importante que quando você vai desenhar algo, que você pense nisso. E principalmente quando você, por exemplo, vai desenvolver uma solução que envolve outros times, que você precisa apresentar. Então você precisa fazer algo coeso também. Por isso que é importante, nesse momento, começar a estudar sobre diagramas. Diagrama de componente, diagrama de sequência, diagrama de processo, C4 modo, enfim, tem vários, o ML. É muito legal você começar a se aprofundar nesses temas, porque você vai usar, não tem jeito. Na verdade, os diagramas e as visões, você vai usar independente da senioridade, mas é do sênior ali, do pleno também, muito mais esperado esse skill, tá? Você vai ver ali estilos de arquitetura, né? E aí tem vários também. Você vai ver o MVC, MVP, CQRS, microserviço, orchestration, enfim, tem vários. E isso varia muito também, novamente, vou repetir, de empresa para empresa. Não adianta você chegar ali, por exemplo, hoje, a sua empresa utiliza só o padrãozinho MVC ali, todo o time só tem conhecimento nesse estilo de arquitetura, e você ir lá estudar um CQRS, por exemplo, e chegar do dia para a noite na empresa e falar, não, a partir de amanhã agora tudo vai ser com CQRS. Aí você vai dar um tirão no seu pé. É importante que você conheça, e sim, se você tiver uma oportunidade de implementar, mas é muito mais importante você entender a viabilidade, né? Se aquilo vai fazer sentido, se você vai implantar uma solução ou um problema para ti. E é extremamente importante entender o seu time, né? O time que você trabalha, o conhecimento ali dos seus colegas, para saber se de fato eles vão conseguir entender a ideia, por exemplo, do CQRS e dar continuidade. E se eles também vão se desenvolver em aprender. E vai ser muito natural que se for você a única pessoa ali que entendeu o modelo ali, né? E vai implementar, naturalmente você vai precisar explicar isso daí, né? Para que os seus colegas ali possam, de forma bem macro, entender a sua ideia e despertar a curiosidade em aprender, tá bom? Mas que fique bem claro, às vezes é muito mais um malefício do que um benefício, mas pode ser que na outra empresa que você vai trabalhar, e isso, como eu falei, já aconteceu muito comigo, a empresa utilizar CQRS em tudo, então você vai aprender, então vai ser natural, todo mundo fala, por exemplo, de CQRS, e aí para você vai ser muito natural. Você ali está no meio de pessoas que já conhecem do tema e para você vai ser mais fácil. Então, de novo, isso está relacionado à senioridade, quantas pingas tomei, quantos tombos levei. Observabilidade e melhoria contínua. Isso aqui também é negociável. Quando a gente está ali numa cadeira com uma senioridade mais alta, observabilidade é um tema inegociável também no meu ponto de vista, porque é o que vai dar visão ali sobre a saúde das suas operações, dos seus sistemas, através da observabilidade, o quão rápido você consegue ali identificar um problema e se recuperar, né? Então é extremamente importante isso daqui, que você gaste bastante tempo também. É uma das coisas principais que você tem que gastar tempo, é estudar sobre observabilidade, os pilares ali, né? Os logs, as métricas, os traces e tudo mais. E a parte de melhoria contínua. Afinal, a gente está falando aqui de engenharia de software, né? Mas não só da engenharia de software em si. Mas tudo que a gente faz, todo entregável, ele não termina quando a gente implementa em produção. Ele tem a continuidade, né? E na engenharia de software é o que a gente chama de melhoria contínua. Você vai evoluir aquela sua entrega ao longo do tempo, né? Então você vai identificar oportunidades, assim como o produto, né, ele evolui, a arquitetura ela acaba evoluindo junto, também é algo que eu vou falar um pouco mais para frente, sobre essa questão ali da arquitetura acompanhar a evolução do produto, né? Então é muito importante que vocês entendam que sim, existe a melhoria, e quando você entrega o software em produção, ele não pode ficar ali esquecido, não pode ficar jogado. E System Design, que acaba meio que englobando muito do que eu falei aqui. Mas quando a gente fala aqui de System Design,
para um perfil mais sênior, já é quando o desenvolvedor, né, o engenheiro, a desenvolvedora, ele já tem um conhecimento mais sólido, né, sobre a arquitetura, né, e sobre as integrações, e aí consegue desenhar para você, projetar todo o ecossistema, né, englobando tudo isso que eu falei até agora e o que eu vou falar ainda. Né? Então ele consegue ali de fato, através do System Design, apresentar o que tá, a solução como um todo, né, daquilo que está sendo planejado. Isso é muito comum ali quando a gente está desenvolvendo uma solução do zero. Um desenvolvimento que ele é complexo, ele é grande, né, no ponto de vista. Assim, né? A forma como você mede ele é grande. Ele é complexo, ele requer bastante tempo, requer bastante detalhe. Então, quando você tem uma certa senioridade, você começa ali pelo design do sistema. Então você começa a mapear as integrações, as tecnologias, os recursos que você vai utilizar, como que você vai escalar isso daí, como que você vai performar, enfim. Né? Então aí já que requer aquele sênior ali que já está galgando para um especialista. É um cara ali que já... Um cara, né? Um desenvolvedor, uma desenvolvedora, um engenheiro que já saiu ali somente de codar e já começa a ver coisas mais relacionadas ao que eu vou falar aqui na próxima vertical. E aí é uma pessoa que de fato ali já começa a demonstrar que não é somente mais um desenvolvedor, engenheiro, né? Ele já está para um próximo nível, né? Que é o que a gente vai ver aqui agora. Só puxar só um pouquinho para o lado aqui. Aí ele começa, é aquele perfil que começa a olhar mais para a operação, né? E aí dentro da operação aqui, a gente começa a ver mais, com um pouco mais de profundidade cloud. E de novo, isso tudo que eu estou falando aqui, tá, pessoal? Não tem exatamente uma ordem exata. Pode ser que você esteja vendo cloud ali como júnior, né? Afinal, às vezes você está implantando o seu código ali, né, o seu artefato na nuvem, e você precisa dar uma olhada em um log, alguma coisa, ver, falando de AWS, por exemplo, às vezes precisa ver um CloudWatch, etc. Você vai ter o contato ali com o provedor. Mas o que eu quero, essa separação que eu coloquei aqui, ela é muito mais voltada para o conhecimento, né? Ali não somente de um usuário, mas de quem cria. Então, olhando aqui para a parte de operação, e entendendo ali que o perfil aqui ele já está partindo ali de uma senioridade para aliás, de um desenvolvedora sênior para um especialista, ele precisa pelo menos aqui conhecer uma dessas clouds. Tá? E quando eu falo conhecer, não é somente ali como um usuário básico, tem que ter um conhecimento ali um pouquinho intermediário. Tá? E aí eu recomendo fortemente que faça cursos relacionados ao tema, que procure se aperfeiçoar, porque hoje em dia praticamente... De novo, pegando o exemplo dos 10. De 10 projetos que você vai trabalhar, pelo menos 8 utiliza a cloud ali como provedor de serviços. Né? Então, muito provavelmente sua aplicação vai estar lá dentro. Então, por isso que é muito importante você conhecer até para você poder desenhar a solução. Até quando a gente fala aqui do System Design. Né? Então, é importante que você tenha esse conhecimento um pouquinho mais intermediário ali. Isso aqui, CI/CD, DevOps, você vai precisar ter uma noção. Tá? A parte de CI e CD, isso também é algo que eu vejo que na grande maioria das empresas que eu trabalhei, o sênior ele não conseguia descrever muito bem para você o que é o CI e CD. E eu não falo nem a nível de implantação ali, de detalhes, né? De você se aprofundar muito do tema. Estou falando do básico, de como que você entrega ali o seu artefato em produção, né? O que é essa pipeline, né? Esse modelo de entrega. Então, muitas vezes ali, eu me deparei com situações assim, e por incrível que pareça, já ouvi um júnior explicar várias vezes, né, para um sênior, como que funcionava. E aí você começa assim, né, inverter as bolas. Mas, basicamente, é importante que tenha esse conhecimento, que saiba ali, pelo menos, como funciona. Como eu falo, nessa parte de operação, geralmente você vai ter os especialistas ali, que são designados, né, que tem mais profundidade no tema. Então, você vai ter o cara de DevOps, você vai ter o especialista em Cloud ali, você vai ter o especialista em Middleware, o especialista ali em infraestrutura, em segurança, enfim. Você vai ter, geralmente, esses caras aí na empresa que você trabalha. Mas para você
que está se tornando e para você não passar puro no momento ali que você está pensando na solução e até para você poder conversar ali, não digo nem assim de igual para igual com os especialistas em operação, né? Mas pelo menos para vocês ficarem na mesma página, é importante ter esse conhecimento, tá? Principalmente em CI/CD, tá? Na cultura DevOps também. E aí, DevOps, por exemplo, é um tema que eu gosto bastante, né? Eu tenho prazer em estudar. E aí é mais uma questão de afinidade, até porque eu comecei na área de infraestrutura, né? Embora eu programe desde os meus 14, mas o meu começo ali na área de TI foi em infraestrutura. Na época que cloud realmente era só uma nuvem no céu, né? Mas então eu tenho uma certa facilidade, né, com a parte de operação. Gerenciamento de custo, isso aqui é o diferencial, né? É o que eu costumo falar assim, você tem o bolo, essa aqui é a cereja. Então, quando você começa a entender ali, né, como você faz a gestão de custo, você facilmente, em qualquer empresa que você vai trabalhar, e aí fica a dica, você consegue aumentos de salário, quando você consegue enxugar o custo que a empresa... Porque ao invés da empresa ficar pagando ali para um provedor, por exemplo, ela acaba distribuindo internamente. E você, quando consegue apontar esses custos e diminuir eles, ou ver aonde que está tendo um gargalo ali, que está superfaturando, facilmente você vai ser notado. Tá? Por quê? Porque, no geral, a empresa ela gosta da solução. Aliás, quando a gente fala assim na visão do empresário, ele sabe que a solução que você está desenvolvendo é importante, que vai trazer algum retorno financeiro para a empresa e tudo mais, mas quando você reduz, né, e que você mexe no bolso dele de forma positiva, ele te dá um abraço, né, porque afinal, a gente gosta de economizar. Então, ter essa visão, começar a entender sobre ali FinOps, né, gerenciamento de custos, principalmente quando você trabalha com a nuvem, né, com a cloud ali, é importante porque você vai conseguir, de fato, quando você também estiver pensando na solução, você saber avaliar qual que é a melhor. E aí sempre pensando, menos é mais. E é isso que também vai muito ali na questão de MVP, né, que a gente vai falar também ali um pouco mais para frente. Né? Mas faz total sentido você entender, porque você vai colaborar muito com o seu time, em todos os sentidos, e não só com o seu time, com o dono da empresa, com a área de negócio e com a própria com o próprio departamento tech, tá? Então é importante que você trate com carinho esse tema aqui. E como eu falei, quando você reduz muito o custo para a empresa, facilmente ali você pode ter uma meritocracia, tá? E a parte ali de infraestrutura, segurança e sustentação, né? Seguindo a mesma dinâmica. É um conhecimento básico, você vai ter os especialistas, mas é muito importante você entender minimamente de segurança, até quando você está projetando ali a solução, né? E de novo aqui falando de system design, né? Esse cara aqui ajuda muito na hora que você está planejando, né, o que você vai desenvolver. E você ter esse conhecimento é de suma importância. Mas, de novo, não requer aqui que você seja um especialista, que você seja muito intermediário. Quanto mais elevado o seu conhecimento, maior vai ser a diferença. E é como eu falei, eu comecei na área de infraestrutura. O meu conhecimento em infraestrutura já me salvou em diversos projetos. Mas assim, diversos mesmo. Ao ponto assim, tipo, da gente conseguir entregar as coisas num tempo muito mais rápido do que o previsto. Por quê? Por não depender ali, às vezes, de uma informação de infraestrutura que você já conhece. E a gente sabe que na correria do dia a dia, às vezes, a gente leva até uma semana para ter uma resposta de alguém. Mas olhando para o ambiente corporativo onde você tem papéis e responsabilidades bem definidos, naturalmente você vai ter um cara especialista lá e você vai acabar se apoiando nisso para não aprender. Mas aí é cada um, né? A minha dica é, pelo menos o conhecimento básico, ele é importante. E essa parte aqui de sustentação é o que faz a diferença também. E ela está muito ligada à parte de observabilidade. Né? O que sustenta... Porque assim, não adianta você entregar um produto e não conseguir sustentá-lo depois, ou não ter um time preparado. E é muito comum você ver que o próprio time que você trabalha é o time que dá sustentação naquele produto. Não vai ter um departamento ali específico de sustentação. Então, se você quer facilitar o seu trabalho, e é muito comum você ver em empresas, principalmente do segmento financeiro, o tal dos plantões. Se você não quer ficar fazendo plantão de madrugada, né, atendendo ali ligação, monta
uma solução eficiente, né, ou eficaz e aplica observabilidade. Faça o seu sistema gritar. Com a observabilidade, quando a sua aplicação der problema, você não vai precisar ficar ali olhando, ela vai gritar, ela vai enviar um alerta, ela vai se auto-recuperar dependendo ali do problema, de como você automatizar. Mas o mais importante já foi o tempo que o cidadão tinha aqueles monitores ali na tela e ficava ali revezando turno e olhando para aqueles gráficos, né, esperando alguma anomalia acontecer para poder atuar. Hoje em dia, com a evolução tecnológica que a gente tem, com as ferramentas de observabilidade e tudo mais, a única coisa que falta é só o seu conhecimento. Então corra atrás, aprenda bem a parte de observabilidade para você conseguir aplicá-la da melhor forma possível. E uma das coisas que vai facilitar ali no quão rápido você e sua equipe para resolver um incidente em produção é a observabilidade. Então, um alerta ali, você receber alertas ali quando a sua aplicação está apresentando um comportamento atípico, e aí não é só depois que o problema já aconteceu, é ir te avisando antes para que você possa ali, de forma rápida, se antecipar o problema, né? O que a gente chama de ser reativo, né? Aliás, o que a gente chama de ser proativo ao invés de reativo, né? Isso conta muito na empresa, mas muito mesmo. Porque no final do dia ali quando a empresa tem o problema, de fato, o empresário ele está tendo dois custos. Está tendo o custo com o problema, de fato, porque a gente está tendo perda de dinheiro, tem cliente que está deixando de usar a nossa solução por causa de indisponibilidade ou porque acha que é ruim e tudo mais. E tem o custo com o profissional, de fato, que é o custo fixo. Então o empresário só está perdendo. E ninguém gosta só de perder. Então você aí, que é um cara 10, vai aprender, vai estudar melhor e vai dar uma importância para esse tema de observabilidade, tenho certeza disso. E aí aqui já evoluindo, né, entendendo que você já está ali num nível bem mais avançado, a gente cai aqui na parte de especialista. Então você já é considerado ali, e aí quando eu falo é uma pegadinha, porque na verdade assim, isso eu tomei como base na minha jornada. Geralmente, além do conhecimento técnico, você vai saber quando você está preparado pelos feedbacks dos seus colegas. Então, vai ser natural você escutar os seus colegas falar: puta, meu, você está entendendo bastante, está manjando, toda vez que a gente tem problema a gente procura você resolve e tal. Pô, você poderia aqui ser líder, etc, 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 etc. E aí, através dos feedbacks, você consegue saber que você está no caminho correto. Na minha vida foi assim, né? Quando eu decidia dar o próximo passo, eu estudava bastante, é claro, né? Sempre dei muita importância ao conhecimento, ao estudo, mas em paralelo ali eu tinha o apoio dos colegas, né? Esse feedback constante para me saber que eu estava no caminho correto. Então o feedback é o grande divisor de águas, tá? Não só na questão ali de uma evolução de carreira e tudo mais, mas em tudo que a gente faz na vida. O feedback, a comunicação é o grande divisor de águas. E aí na cadeira aqui de um especialista, né, a gente começa a ter outras habilidades, que não é somente a parte técnica, mas a estratégica também, né, que são soft skills. E aí você tem que ter ali uma comunicação, você tem que começar a ter uma comunicação mais assertiva e um poder de negociação, tá? E aí o poder de negociação, ele está muito mais voltado ali quando você está definindo uma solução com o negócio. Então, às vezes, o negócio ele traz uma ideia que parece algo muito mirabolante e que vai gerar um custo muito alto para a empresa. Mas não sabemos se aquilo vai ter um retorno para cobrir os custos, né? Então, ali você como um especialista, um cara que percorreu tudo isso daqui, entendeu bastante sobre tecnologia, viu a parte de FinOps, etc., consegue propor alternativas. Consequentemente, você tem um poder de negociação, porque você consegue negociar, né? E aí, lembra que eu falei do MVP e MVA, né? Que a arquitetura, ela precisa acompanhar a evolução do produto. A gente não pode desenvolver solução precoce. Então, tipo, temos uma ideia, mas não sabemos se aquela ideia vai dar certo. Então, não adianta a gente já construir uma bazuca para matar uma formiga, né? E esse é o grande erro das empresas. Utilizar recursos caríssimos para algo que acaba não dando retorno. Só que a empresa ela continua pagando e muitas vezes o empresário nem sabe disso.
né, que está tendo esse custo. E os desenvolvedores ali, os engenheiros, especialistas também não estão nem aí. Porque o dinheiro não é deles. Né? Então eles simplesmente fazem vista grossa. E aí está errado, porque isso aqui diz muito sobre a sua postura. Tá? Isso aqui diz muito sobre a sua postura. E quando você tem uma postura correta, você não vai querer que isso aconteça, porque você vai ter o que a gente chama de sentimento de dono, né? Dono. E faz com que a gente pense como se o dinheiro estivesse saindo do nosso bolso. Então o poder de negociação ele é fundamental. Por quê? Porque você vai atender a expectativa do negócio, mas com uma solução ali que gere o menor impacto financeiro possível. Né? E que, se o negócio der certo e o produto crescer, a arquitetura cresce junto e assim ambos vão caminhando lado a lado. Até porque, conforme o produto cresce, acaba sendo justificado o custo, né, com a operação. E aí você vai ver que quando você precisa justificar, isso é indiscutível. Né? Não tem argumentos ali ao contrário que não faça com que você utilize, né, mais recursos, porque você já tem todos os argumentos necessários para aquela tomada de decisão. Ao contrário de quando você está superfaturando algo que você nem sabe se vai dar certo. Então, fica a dica aí. Inteligência emocional. Isso aqui é complicado. Tá? É algo que requer tempo. Eu ainda estou aprendendo bastante a lidar com isso. Né? Confesso que no começo, para mim, assim, quando eu saí da parte técnica e fui para a parte mais estratégica, é algo difícil assim de você ir lidando, porque você acaba vendo muita coisa que você não via antes, ou que você não se preocupava antes, quando você era ali um profissional mais técnico, né? E por isso que fala, quanto maior o cargo, maior o tombo, e maior a responsabilidade. Então você acaba tendo dependências, né? Seja ali dos seus pares, seja dos seus superiores e seja dos seus liderados. E quando não está dentro ali das suas expectativas, isso começa a gerar várias frustrações. Mas é algo que você tem que seriamente trabalhar. Não tem jeito. E o que vai te dar essa habilidade é o tempo. Não tem outro caminho, é o tempo. Você vai ver, você vai se frustrar, você vai saber lidar, você vai errar bastante, mas você precisa ter. Então, o especialista, que geralmente vai ser um tech leader, né? Ele tem que ter, porque ele vai estar liderando times, né? Ele vai estar trabalhando com pessoas e ser humano é encrenca. A gente sabe disso. Então, saber lidar com o ser humano vai fazer completamente a diferença aí na sua jornada, tá? Organização e habilidade em solucionar problema, né? Acho que aqui já está bem subjetivo. Não tem como você, por exemplo, ser um líder se você não for organizado. Né? E aí isso começa desde quando você acorda cedo, se você arruma a sua cama, né? Você se preocupa. Solucionar problema é algo que te levou a ser um especialista, né? Então é algo que veio ali ao longo da sua jornada e foi um dos fatores principais que te colocou nessa cadeira. Mas é algo que você precisa manter e poder colaborar ali com o seu time. Liderança e trabalho em equipe. É o que eu falei anteriormente. Você precisa ser uma referência, né, para você estar apto a ser um especialista. Não adianta, pessoal, você ter todo esse conhecimento aqui. Ó. Se você for um ogrão, seus liderados nunca vão te enxergar como uma liderança. E logo você só vai mandar. E não funciona assim, né? Se a gente for ler aí a diferença entre um chefe e um líder, você vai ver que tem muitas, né? Então você tem que entender isso. Você não é um chefe mandão. Você tem que ser uma pessoa que o seu time tenha prazer em conversar com você. Mas uma coisa é fato, você tem que saber delegar. Você não pode dar colher de chá, você tem que delegar também. Né? Mas é algo ali que você vai ver ao longo do seu dia a dia, né? Nos desafios ali que você vai participar junto com o seu time. Mas você precisa estudar, né? Fazer exercícios e procurar conhecer mais.
Porque quando a gente começa a falar de soft skills, você vai ver que você vai ter uma outra jornada de conhecimento. Com certeza, né? Isso é fato. Você vai ter que equilibrar dois pratinhos. O pratinho técnico, porque você vai precisar acompanhar sempre, e o pratinho aqui do soft skill. Você vai ter que fazer cursos, entender ali como funciona a gestão, liderança e tudo mais, e faz a diferença, tá? Não tem um erro muito comum nas empresas, a gente vai falar também em outro tópico aqui da agenda, que faz com que você se engane com relação a ser um especialista, né? E aí eu vou deixar bem claro aqui, né, de novo, com base na experiência, o que você não deveria fazer, mas isso varia de cada um para cada um, tá bom? Deixa eu tomar uma água aqui. Então, esse cara aqui, né, essa representação, ela foi muito mais para a gente poder percorrer. Olha quanto tempo a gente falou sobre alguns skills, e tem muito mais, mas de novo, isso varia de empresa para empresa, de projeto para projeto, de cultura para cultura. Tudo isso daqui é o que acaba ficando aqui no centro, ó, do que é cobrado, tá? Ou do que é esperado ali. Mas veja que para a gente poder ir para o próximo item, olha quanta coisa a gente falou. Olha quanta sopa de letrinha a gente viu aqui. E acredite, pessoal, eu vejo pessoas se tornarem sênior em menos de um ano, tá? Ou esperando ser um sênior ou ser reconhecido como um sênior em menos de um ano. E esse é o próximo item que a gente vai falar. E diferente ali do item anterior, que tinha uma representação e tudo mais, como eu comentei, para os demais itens aqui eu não tenho mais nenhuma imagem, vai ser só aqui conversando com vocês diretamente. Então a senioridade, né, todo mundo quer ser sênior em um ano, é muito comum, eu vejo isso com muita frequência. Praticamente quase todas as empresas que eu trabalhei eu via isso. E assim, a gente não pode mudar a cultura da empresa, dificilmente, porque muito dessas oportunidades não é porque a empresa entende que você está apto para o próximo nível, mas é porque você é um profissional que atende às expectativas e conhece sobre a stack tecnológica da empresa, pelo tempo que você está ali, pelos buracos ali que você já fechou e tudo mais, né? Você conhece todos os atalhos. E ela não quer te perder, tá? E muitas vezes ela acaba elevando a sua senioridade. É claro, você não está recebendo o salário de um sênior, tá? Você tá ali, você iniciou ali como um júnior ganhando 5 mil, foi para pleno, virou para 6,5, você vai ficar na empresa ali como um sênior ganhando 7,5, por exemplo, né? Tô chutando um valor qualquer aqui, tá, pessoal? Mas é com base ali, tá? Do que eu já cansei de ver. Só que para essa mesma posição, quando a empresa ela vai para o mercado e ela busca alguém de fora, ela paga 13, 14, 15, quase praticamente o dobro do que você está ganhando como um sênior. Só que para a empresa acaba meio que sendo vantagem ela te dar essa posição. Por quê? Porque ela vai ter um custo menor, você fica feliz, você continua trabalhando lá, né? E tá tudo bem. Mas não quer dizer que você é um sênior. Embora você tenha o papel de sênior ali, porque conhece a stack da empresa, isso não diz se de fato você é um sênior ou não. Como a gente viu no item anterior, na nossa representação ali, você vê que tem uma jornada que você precisa percorrer. E aí eu não quero nem entrar no mérito de tempo, porque não tem como comparar o caminho que você precisava fazer anos atrás com o caminho atual. Hoje a gente já evoluiu muito. Então o dev, por exemplo, de agora, com certeza ele vai levar menos tempo para se tornar um sênior do que o dev de antigamente. Então não dá para a gente tomar somente como base aquilo que a gente viveu, né, que tem mais tempo, e cravar isso em pedra que
quem depende de você para se tornar um sênior, você tem que tratar da mesma forma que você aprendeu. Isso não existe. Mas você tem que, de fato, pegar o que é a base, né? E conciliar conhecimento versus tempo. E, de fato, pode ter a tecnologia que for. Você não consegue ser um sênior em um ano. Então, veja que, assim, você, às vezes, está assumindo um papel de sênior, mas não quer dizer que você é um sênior no mercado. E aí você só se dá conta disso quando você cai na entrevista, quando você é desligado ou você pede a conta por algum motivo e você vai encarar o mercado. E aí nas entrevistas que você vai entender que assim, você acabou ficando bem defasado, na verdade, né? Porque você só viveu aquilo. Mas tem casos, sim, de pessoas que tá ali como um sênior, mas em paralelo tá se aperfeiçoando, né? Tá estudando e tudo mais. Então, eu acho que o mais importante aqui é a gente entender o que a gente quer, né? Então, como eu decidi gravar esse vídeo para falar o que eu vejo com base na minha experiência, eu irei compartilhar isso também. Eu só assumi novos cargos, né, depois que eu me sentia apto, né? E sentir apto era quando eu sabia que pelo menos eu estava ali equiparado ao mercado, mesmo estando dentro da mesma empresa. E por vezes eu precisei sair da empresa para evoluir minha senioridade, que é algo que a gente vai falar ali no penúltimo item, que quem define seu destino é você, não a empresa. Então, por vezes eu precisei fazer isso para mim me sentir confiante que eu estava pronto para ir para o próximo desafio. E para mim, sair ali do júnior para o sênior, né, foi tempo. Mas eu posso dizer para vocês, eu consegui atender as expectativas de todos os lugares que eu trabalhei, né, na senioridade que me contrataram. Eu trabalhei como arquiteto, trabalho como especialista, eu trabalhei em outras, na parte de gestão, tudo mais. Já trabalhei em várias áreas do conhecimento dentro da TI. Em todas elas eu consegui responder, né, a expectativa da empresa. Então eu me sinto muito confortável, pelo menos na trajetória que eu percorri e do que eu posso passar para os meus liderados, para os meus colegas, né? E a minha dica é para você que está ali do outro lado, se você está nessa situação, não olhe só para o status, tá? Faça jus, né, ao que você representa para sua empresa, para seus colegas. E eu não estou julgando o tempo, tá? É o que eu acredito. Não acho que uma pessoa consiga virar sênior em 1 ou 2 anos ou 3. Até porque ele precisa, para ele desenvolver a senioridade, para esse profissional desenvolver a senioridade, no meu ponto de vista, e é uma opinião muito comum com colegas que já estão bastante tempo, assim como eu, na área, você precisa experimentar alguns projetos diferentes, né? Não só na mesma empresa, você precisa viver culturas diferentes. Você precisa experimentar, né? Senão você nunca vai saber. Você vai viver só aquilo que você é acostumado. E aquilo te deixa em uma zona de conforto. Próximo item. Sustentação e o bombeiro. Isso aqui é engraçado. Viver apagando ou evitar incêndios. Isso aqui é um tema muito comum, tá? Esse item, melhor dizendo, é um tema muito comum que eu costumo de falar bastante no one-on-one que eu faço com o time. Que eu pergunto o seguinte, cara, você quer ser um cara que vive apagando incêndio ou quer ser um cara que evita? Você é um cara que resolve o problema ou soluciona? Então vamos voltar na visão do empresário. Você tem ali um time e você tem um produto em produção. Eu já cansei de ver também os desenvolvedores ficando muito felizes porque estão resolvendo incidente em produção e falam aquilo com muito orgulho. É importante que você resolva, mas o importante é que mais importante ainda é você não precisar resolver. Porque para a empresa é custo. O incidente em produção é custo, é prejuízo. Então eles não podem acontecer. E se acontecer, tem que ser corrigido o mais rápido possível. Então você não pode pensar
como um bombeiro que apaga incêndio, você tem que pensar como uma pessoa que evita, você tem que ser preventivo. Então, o que vai fazer você elevar muito a sua senioridade é quanto você consegue pensar em solução. E pensar em solução é exatamente você conseguir se antecipar o problema. E mesmo que ele ocorra uma vez, você já pensar em estratégia para fazer com que não ocorra novamente. Então, não se engane. Se eu fosse empresário e você fosse uma pessoa que resolve problema um atrás do outro, talvez para minha empresa você não serviria. Eu iria atrás da pessoa ali que evita o problema. Então fica a dica, tá? E o que te ajuda muito a se antecipar o problema e ter essa visão é o que nós falamos ali no primeiro item, a observabilidade. Gestão e liderança. Será que vocês estão preparados? Né? E aí eu coloquei aqui 2 perfis diferentes, né? E gestão ele pode ser um coordenador, ou pode ser um gerente, pode ser um cargo acima, um diretor, enfim. Né? E a liderança, o nome já é bem subjetivo. E aí quando eu falo se vocês estão preparados, é porque realmente quando você vai evoluindo na sua senioridade, naturalmente você vai caindo em outros assuntos que elevam o seu conhecimento. E esses assuntos, muitas vezes, eles não são mais técnicos. Eles já são mais voltados mesmo para a estratégia. E aí você acaba percebendo que as pessoas que trabalham com você, ou que sejam seus pares, ou que sejam seus superiores, eles não estão fazendo o trabalho deles como deveria fazer. E agora você tem um conhecimento até para poder cobrar, né? Ou questionar algo, né? E às vezes a falta desse conhecimento por parte dessas pessoas impacta diretamente o seu trabalho. Sem contar também que quando você não tem essa visão sobre processos, sobre a parte técnica, é muito difícil você conseguir dar uma promoção e saber reconhecer quando o desenvolvedor ou a desenvolvedora está pronta para ir para o próximo nível. E acredite, isso é comum, é o que eu mais vejo. O que eu canso de ver são gestores e líderes dando promoção para desenvolvedor porque, sei lá, o dev ou a dev resolveu ali vários problemas, tal, né? Ele tá entregando as atividades no prazo. Gente, isso não é argumento para uma promoção. Se o desenvolvedor ou desenvolvedora está entregando suas atividades naquilo que se comprometeu, merece sim um reconhecimento, que a gente chama de meritocracia. Né? É o que motiva a pessoa a continuar ali engajada, a se comprometer e entregar. Mas isso não quer dizer que seja argumentos ou insumos o suficiente para dar uma promoção para essa pessoa. Né? E hoje o que eu vejo é que os gestores e líderes não têm esse conhecimento. E aí, às vezes, na grande maioria das vezes, acaba confundindo e entendendo que porque aquele profissional está fazendo isso, ele já é mais evoluído. E não é assim. É por isso que a gente tem papéis e responsabilidades que deveriam ser bem definidos no time. Então a gente tem um coordenador, a gente tem um tech lead, justamente para que ambos ali consigam trocar figurinhas e a gestão ou a coordenação na visão de pessoas consiga ali ter o seu feeling sobre o perfil e o tech lead ali na visão técnica, por conhecer, consiga também ter seu feeling técnico e conseguir avaliar e juntos ali tomar uma decisão que seja verdadeira quanto à evolução do perfil. Lembrando que quem vai determinar a ordem do jogo é o próprio desenvolvedor ou desenvolvedora. Né? Ele tem que mostrar isso. E aí a promoção ela vem com esse reconhecimento. Né? Então ele faz a parte dele e a liderança tem que ter esse trabalho de reconhecer e ver se aquilo faz sentido. É como eu falei, existe o esperado e existe o que supera. Entregar a atividade no prazo, acompanhar a operação, sustentar o produto, é tudo que está dentro do job description, é tudo que é esperado. Agora, se o desenvolvedor ou a desenvolvedora está superando
né? Aí é outra história. Aí ele começa de fato a mostrar ali que merece que ele seja olhado ali com outros olhos. E também isso não é do dia para a noite, né? Tem um acompanhamento. E é por isso que a gente tem os papéis e responsabilidades bem definidos. Pelo menos deveria ter. Poder de negociação, a balança entre o custo e o benefício. É o que eu falei já, eu acabei meio que falando bastante ali sobre, no primeiro item, né? Quando eu falei ali sobre o soft skill. Mas basicamente é isso, é você conseguir equilibrar, né? E o que vai conseguir, o que vai te dar essa visão e esse poder de negociação é a experiência, né? E o conhecimento. Então, às vezes ali o negócio tem uma ideia, está pensando em desenvolver uma solução, um produto novo, juntos, né? E por isso que a comunicação é, como eu comentei, ela é o divisor de água. Juntos ali, com uma comunicação fluida e boa, vocês vão sentar e pensar em construir essa solução equilibrando expectativa, realidade, custo e benefício, né? Para que fique bom para ambos os lados, tanto para a área de negócio quanto para a parte técnica, para a parte da tech, né? Para que o dono, né, o empresário, a empresa não sofra tanto, né, com essa implantação e que ela consiga ter um retorno sobre o que está sendo colocado. Mas o que te dá de fato esse poder é a experiência, não tem jeito. Quem define seu destino é você, não a empresa. Isso aqui é um tema muito importante, que também é algo que eu vejo muito comum nas empresas, principalmente para aquelas pessoas que se sentem estagnadas. Eu tenho certeza que você aí está nessa situação, né? De você estar um tempo na empresa, não fazer mais do mesmo, não evoluir, não ter perspectiva, a sua liderança também não te dá um direcionamento, porque de fato às vezes não tem a stack que a empresa trabalha é aquela, aí você se vê perdido, você fica esperando uma ação da empresa, e é por isso que eu sempre falo para essas pessoas, pula fora. Você tem muita pista para percorrer, você precisa voar, você está muito preso. Larga o osso, né? Quem define o seu destino é você. Não tem como. A empresa não vai definir isso para ti. Não tem como. Você tem que saber o momento certo de partir. E tudo bem. É uma coisa que eu sempre falo para algumas pessoas. Você precisa dar 2 passos para trás para dar 10 lá na frente depois. Às vezes, se você não está ali se você está com uma condição financeira estável e tudo mais, às vezes dá até para você se sujeitar a ganhar um pouco menos, mas adquirir o conhecimento em um outro projeto, em uma outra empresa. Eu fiz isso muitas vezes. Eu fiz isso para conseguir elevar minha senioridade. E as pessoas que eu aconselhei a fazer isso quando estavam nessa situação, hoje estão voando. Por quê? Porque se desprenderam. Então, se você está com esse problema de se sentir abandonado, estagnado, o problema está em você. Você não pode esperar a empresa ali mudar o jogo para ti. Quem tem que mudar o jogo é você. E aí entra no que eu falei ali no segundo item da senioridade. Você tem que ser a pessoa que vai construir a sua jornada. Você precisa correr atrás do conhecimento. Você precisa entender que para você evoluir a sua senioridade, você precisa conhecer outras formas de fazer, ver outras culturas, ver outros projetos, ver outras stacks. Só depende de você. Então, se você está passando por esse problema, talvez repense. Se de repente não faz sentido ali você se organizar, né, agradecer e partir para um novo caminho. Essa é a única forma. Não tem fórmula mágica para essa situação. Então, pense nisso. E por fim aqui, mas não menos importante, para a gente poder encerrar, já deu 1 minuto e 27 ali, mas tenho certeza que foi conteúdo que é bastante enriquecedor. Vamos falar sobre o conto, né? Do entrevistado e entrevistador. O que seria esse conto? Na verdade, é o conto onde um entrevistado gosta de filosofar nas entrevistas. Às vezes ele coloca ali o candidato numa situação difícil, né? Fazendo perguntas ali extremamente difíceis que muitas vezes nem ele mesmo conhece. E o entrevistado, do outro lado, muitas vezes também veste a capa de super-herói, fala que faz isso, faz aquilo e na verdade não conhece muita coisa, né? Então a gente não sabe ali de verdade, às vezes, quem está mentindo mais, por isso que eu conto.
Só que assim, brincadeiras à parte, pessoal, para você que é um entrevistador, você tem que pensar o seguinte: hoje a gente tem o poder da informação nas nossas mãos. Às vezes a gente tem que ser um pouco mais humilde na forma como a gente está entrevistando os candidatos, porque às vezes a gente pode estar perdendo uma excelente pessoa por uma pergunta talvez que ele não soube responder, mas que você queria ouvir, sabe? Então eu acho que a gente tem que saber equilibrar e somente cobrar aquilo que realmente a empresa utiliza. E não ficar filosofando tanto. Né? Eu entendo, já entrevistei muita gente. Né? As pessoas que eu entrevistei, às vezes eu pegava muito mais pela postura ali, pela vontade. E, de verdade, nunca errei nesse sentido. Não que eu seja bonzão, nada disso. Eu já errei pra caramba na vida. Mas todas essas pessoas que eu dei essa oportunidade não foi porque ele respondia bem tecnicamente aos meus questionamentos, mas era porque tinha vontade de correr atrás. E essas mesmas pessoas hoje estão voando. Então, quando a gente estiver ali procurando um candidato, eu acho que antes da gente colocar uma inteligência artificial para entrevistá-lo, a gente precisa ser humano, né? Ter esse contato, sentir a necessidade da pessoa, ver o que de fato realmente faz sentido, o que não faz. Tem coisa que realmente, putz, se o candidato não sabe, não tem como, porque a empresa não tem tempo para ensinar, né? E não dá realmente, né? Porque está muito fraco. Mas tem uns casos que eu vejo que é muito mais filosofia do que necessidade. Né? E para o candidato, a mesma coisa. Estude. Né? O tempo que você está aí procurando, se você tem um objetivo, se você está procurando, independente se você está empregado ou não, você tem um objetivo. Isso é claro. Então é extremamente importante que você corra atrás da informação. Que estude, mesmo que academicamente, aliás, que estude e que responda mesmo que academicamente os questionamentos. Porque isso dá outra visão do que você responder, não sei, nunca vi. Dependendo da pergunta e do grau de criticidade, de dificuldade daquele tema para a empresa, você falar que não sei já te elimina completamente. O candidato nem vai querer te ouvir o restante, porque ele sabe que aquilo é crítico e que aquele conhecimento é crítico. Então, para ambos os lados, fica essa dica, né? Entrevistador, você pode estar perdendo o candidato. E entrevistado, você pode estar perdendo uma boa vaga. E uma coisa que eu sempre falo também quando eu faço one-on-one com o meu time é que quando você é contratado, a empresa, no primeiro contato e no primeiro momento, ela te avalia pelo seu conhecimento técnico. Aí você entra na empresa. Mas o que vai manter você na empresa de fato é sua postura. Então, saiba que o grande diferencial na sua carreira não é somente o conhecimento técnico. Ele ajuda, mas o que faz a diferença mesmo é a postura. Então, pessoal, era esse conteúdo que eu queria passar para vocês. Espero que eu possa contribuir de alguma forma ali com dúvida, ou que se esse conteúdo ali fez sentido de alguma forma para vocês, né? Para mim já vai ser de grande valor. E a ideia desse vídeo, como eu comentei, não é nem ser um gerador de conteúdo, enfim, monetizar, fazer um vídeo para o YouTube, nada do tipo, tá, pessoal? Tanto que vocês vão ver que só tem um vídeo aqui no canal e nenhuma perspectiva disso daqui evoluir. Mas caso vocês ali tenham interesse em querer saber algum tema, né, ou querer que eu fale sobre algum assunto ali nessa dinâmica aqui simples e objetiva, esse vídeo vai estar no YouTube, então naturalmente só deixar o comentário, vai estar no LinkedIn também, então só deixar aqui no comentário e a gente prepara, porque não tem dificuldade nenhuma, para mim é um prazer, né, tá podendo colaborar de alguma forma, sabendo que eu já precisei muito de conteúdo para conseguir evoluir, né, na minha jornada. Então a mensagem era essa. Novamente, obrigado e até a próxima. Valeu!